Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para a última videoaula dessa sequência de aulas sobre dor no esporte. E nessa aula eu quero trazer para vocês um pouco da minha visão sobre as implicações práticas de tudo que a gente conversou para reabilitação, prevenção e cuidado de todos aqueles que a gente está olhando, que podem desenvolver ou já têm uma queixa relacionada ao esporte ou à prática de atividade física. Eu acho que o primeiro conceito, e esse infográfico é muito legal, inclusive de vocês lerem, é a gente começar a tentar diferenciar dor na prática da atividade física ou no esporte de lesão. Então lembra que lá na primeira aula eu falei que o termo lesão no esporte, ele não é ou não diz respeito a uma lesão tecidual. Ele diz respeito a uma coisa bem mais abrangente. Mas como clínicos, a gente tem que começar a conseguir diferenciar esses dois construtos. E isso faz bastante diferença. Até puxando o exemplo que eu dei no final da última videoaula. Eu entendi que uma pessoa tem uma dor no esporte, por exemplo, na região anterior do joelho, anteromedial do joelho, implica que eu vou ter um olhar para ela muito mais voltado para tentar mantê-la ativa, muito mais voltado para tentar entender todos os fatores que podem estar influenciando nessa sensibilidade aumentada tecidual, e que o meu papel ali não é tentar proteger o tecido, é fazer a pessoa continuar se expondo, se tornar resiliente, achar estratégias para ela conseguir modular aquele sintoma sem que ela desenvolva medo ou tente evitar qualquer coisa, muito pelo contrário, e que eu fomente, na verdade, com que ela consiga assumir o controle do corpo dela e dos fatores que influenciam a dor dela. Torne ela mais resiliente para tolerar esses fatores. E é muito diferente de eu entender que existe uma lesão relacionada ao esporte. Nesse caso, a minha preocupação vai ser proteger aquele tecido, vai ser dar boas informações para garantir essa recuperação tecidual, vai ser ajudar essa pessoa a conseguir passar pela recuperação de uma forma melhor. Então eu quero que vocês entendam que separar dor no esporte de lesão muda drasticamente a forma como a gente olha para esses pacientes e conduz o processo de cuidado deles. Isso é tangibilizado, inclusive, pelo próprio IOC. O Comitê Olímpico Internacional ele publicou em 2019 um consenso sobre como lidar com a dor, inclusive em atletas de elite. E o que ele traz é o seguinte: nas dores agudas, o tratamento, ele tem que ser focado ali, pelo que o consenso fala, em modular o lidar com a dor, inclusive identificar possíveis fatores, já na fase aguda. O tratamento tem que ser focado na lesão e em lidar com a dor, incluindo identificar possíveis fatores psicossociais e ambientais que podem influenciar na dor. Isso, ele já traz uma definição abrangente de dor aguda que serve tanto para a dor a traumática aguda, ou seja, onde eu tenho que olhar para a lesão mesmo, ou a dor não traumática, onde talvez não exista uma lesão. E aí eu tenho que entender todos os fatores que a gente acabou de falar no último slide, que podem levar à hipersensibilidade à dor, ou à dor relacionada ao esporte. Mas quando a dor vai virando subaguda, eles já falam aqui, a abordagem tem que mudar de uma abordagem mais voltada para olhar para a função e para prevenir o desenvolvimento de dor crônica e incapacidade. E quando a dor persiste por mais do que 3 meses, eles sugerem que a gente tem que identificar e continuar a endereçar fatores psicossociais e ambientais que influenciam na dor, incapacidade e disfunção, e o foco do tratamento tem que ser na função. Então olha que interessante, o próprio Comitê Olímpico Internacional coloca ali um consenso de que para a gente olhar para a dor, mesmo na dor aguda, a gente tem que olhar para além do tecido. A gente tem que olhar para além da lesão. E ele vai reforçando isso ao longo do tempo. Obviamente eles também trazem alguns pontos que são muito relevantes. Que ao longo da cronificação, por exemplo, se a dor não melhora ou ela começa a agravar, isso significa que talvez a gente tenha que fazer uma investigação mais profunda das possíveis causas dessa dor. Mas ele deixa muito claro que isso é a exceção e não a regra no manejo da dor persistente no esporte. Para ajudar vocês a pensar um pouco sobre a dor, eu trouxe aqui um sistema de classificação para a gente falar sobre a dor. A gente falou bastante sobre o tempo da dor. A gente pode falar que a dor é aguda, por exemplo, quando ela dura menos do que 3 meses, e quando ela dura mais do que 3 meses, a própria Associação Internacional para o Estudo da Dor usa 3 meses como um critério para a gente falar que ela é crônica. E hoje a gente ainda pode falar que ela é crônica primária, quando a dor crônica é a própria doença, ou secundária, quando ela é uma doença, mas existe uma condição de base que influencia no seu prognóstico. Eu não entrei muito nos detalhes porque isso vai ter um impacto menor aqui para vocês, mas o importante é entender que a dor pode ser a gente pode falar sobre a dor pelo tempo, ou seja, ela é aguda ou crônica. A gente pode falar sobre a dor pela manifestação clínica da dor,
se ela é contínua, se ela é contínua com momentos de flare-up ou piora, ou se ela é em surtos e remissões ou flare-ups. A gente tem dados da literatura geral que mostram que 70% da dor persistente se manifesta na forma de surtos e remissões, ou flare-ups. Então, a gente poder entender como a dor se manifesta no nosso cliente ou paciente também é relevante. Um outro ponto importante, pensando no próprio Comitê Olímpico Internacional, né, para descrever lesão no esporte, é a gente falar sobre o mecanismo de sintoma, se ele foi ali agudo ou traumático, e também a apresentação do sintoma, se ela foi súbita ou gradual. Lembrando que eles recomendam, né, a gente tem que falar se ele é de início súbito ou, né, por repetição, e aí a gente pode ter então uma lesão traumática ali ou não traumática, e se foi súbito ou gradual. E o mecanismo de dor, se essa dor é nociceptiva ou de predomínio nociceptivo, neuropático ou nociplástico. A gente pode tentar usar essas palavras para falar melhor sobre a dor dos nossos pacientes e assim, né, conseguir entender melhor realmente o que está acontecendo com eles. E isso é só uma base. Além disso aqui, a gente pode ainda tentar entender sobre a presença de mecanismos fisiológicos, como a gente discutiu, se existe sensibilização periférica ou central, por exemplo, associada com o quadro de dor, se o paciente apresenta fatores cognitivos, emocionais ou comportamentais também que influenciam na dor e na incapacidade. Isso tudo vai nos ajudando a falar melhor sobre a dor. Eu acho que um ponto muito importante de implicação é a gente quebrar a ideia do atleta inquebrável. Esse é um mito que existe na área, aparentemente, né, de medicina esportiva. Esse é um editorial muito interessante publicado na British Journal of Sports Medicine que traz o título, né? A medicina do esporte e exercício, especialistas ou vendedores de óleo de cobra. Por que eles estão reclamando ali, né? Não é uma reclamação, é uma provocação. Porque é muito comum na medicina do esporte, na saúde, aliás, relacionada ao esporte, essa ideia de que a gente tem que blindar o atleta, de que o atleta, por ser treinado, é um ser muito mais robusto e muito mais forte, na verdade, do que uma pessoa que não treina. Mas é o contrário. Na verdade, a gente não vai conseguir blindar o atleta, né? Então, existe todo um apelo de comercial mesmo, de se vender coisas para se prevenir lesões, e a maior parte delas sem evidência de que, de fato, a gente consegue ter algum efeito. Mas também a gente tem que pensar, gente, que um atleta, um praticante de atividade física, é um ser humano como qualquer outro, que além de estar exposto a todos os fatores de risco multidimensionais e ambientais do esporte que ele pratica, ele também é um ser humano e vai estar exposto a fatores que qualquer humano estaria exposto. Então a verdade é que quando a gente entende que dor é dor e que a dor no esporte, apesar de ter um componente mecânico maior, ela não é explicada só por mecânica, a gente começa a ter que olhar para o atleta, para o praticante de atividade física, de uma forma mais abrangente se a gente quiser realmente entender a dor no esporte. Isso vai desde entender os fatores associados com a dor dele, né, e a gente tentar sair daquele ciclo, né, de, olha, a solução para tudo é é só olhar para fator de sobrecarga e mecânico, né? Afasta a pessoa da sobrecarga, ou dosa a carga, e volta a ele. A gente está vendo na literatura que isso não parece ser suficiente para a gente conseguir ajudar o atleta de fato ter uma trajetória mais longeva, né, e melhorar ou manter um quadro clínico, ou manter os seus sintomas ali ao longo do tempo. A gente tem que olhar para outros fatores, a gente tem que olhar para fatores relacionados ao estilo de vida, fatores relacionados ao estilo de liderança do treinador, da equipe, fatores relacionados ao próprio atleta. A gente tem que olhar para a mecânica, para a carga, sim, mas a gente tem que olhar para todo esse contexto para a gente de fato conseguir entender a dor no esporte. E um ponto importante que nós temos que ter na cabeça é o cuidado para não embutir medo e evitação dos nossos pacientes. Porque, de novo, né, por mais que o atleta pratique e levante muito peso, ele é um ser humano e o entendimento que ele tem sobre a dor pode influenciar no medo, na evitação e em todas as estratégias que ele vai ter ali para tentar, né, se precaver. E aí, às vezes, a gente, como profissional de saúde, pode ser o vetor para, né, a gente ou eliminar o medo e evitação, ou inclusive para a gente colocar na cabeça da pessoa que existe uma preocupação, que ele tem que se proteger, que existe uma forma certa e uma forma errada. Ele já tem tanta coisa para pensar, seja ele um atleta profissional ou não, e a gente às vezes vai colocar mais uma coisa para ele se preocupar, mais uma coisa para ele, né, ser um impeditivo para ele ter ali a experiência que a gente quer que ele tenha com a prática, né, do esporte dele. Então a gente tem que fomentar, na verdade, uma visão menos ameaçadora sobre a dor, né, que o paciente tem, obviamente tentando contextualizar isso que eu estou falando, né? Vão ter casos e casos sempre. E outra perspectiva importante é a gente tentar pensar também sobre o retorno desse atleta ao esporte.
A literatura tem mostrado cada vez mais que fatores psicossociais, por exemplo, são fatores relevantes e importantes para o retorno esportivo. Tem vários trabalhos, né, que mostram que, por exemplo, a preparação, o exemplo do LCA é bem interessante, né? A preparação psicológica do atleta para retornar após uma lesão é um dos principais fatores preditores de relesão. Ou seja, será que eu não tenho que olhar para o atleta além dos fatores físicos e biomecânicos para determinar que ele está pronto para voltar? Né? E hoje a gente tem toda uma literatura sendo desenvolvida que está tentando olhar, né, para o retorno de uma forma mais multidimensional, mais abrangente, né? Porque não é só eu falar que o músculo está pronto, que o tendão está pronto, que a articulação está pronta e pronto, ele pode voltar. Quando a gente começa a entender que fatores multidimensionais são determinantes para explicar o bom retorno, a gente precisa começar a considerar esses fatores na nossa prática também. Para a gente fechar aqui, gente, eu queria trazer esse editorial que eu e outros professores aqui da casa publicamos no British Journal Sports Medicine sobre 8 pontos de atenção para a gente lidar com a dor no esporte. São 8 implicações práticas que a gente tem que ter com base nas melhores evidências disponíveis. A primeira delas é, na ausência de trauma, não assuma que a dor é um sinal de dano. Porque, de novo, na ausência de uma lesão aguda traumática, boa parte das queixas de dor podem ser dor relacionada ao esporte e não uma lesão relacionada ao esporte. A probabilidade de não ser uma lesão é maior nesse caso. O segundo ponto é, não indique exame de imagem para esse paciente, a não ser que exista uma suspeita de patologias sérias e severas, né, como que vão influenciar diretamente o cuidado. O terceiro ponto é, explore fatores psicossociais que podem estar contribuindo para a dor. Isso vem desde a recomendação do IOC para manejo da dor no esporte. O quarto ponto é, entregue mensagens positivas sobre a dor durante a avaliação e o tratamento, para a gente evitar a tendência que nós temos de colocar pensamentos e crenças limitantes sobre a dor na cabeça dos nossos pacientes. O sexto ponto é, use tratamentos passivos apenas como tratamentos coadjuvantes a tratamentos ativos. Hoje a literatura é muito clara em mostrar para a gente que terapia manual e a maior parte dos recursos ou agentes eletrofísicos, de fato, tem o seu papel em populações específicas, mas quando a gente pensa no desenvolvimento de dor persistente, o que realmente funciona são as abordagens ativas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tratamentos puramente passivos, né? Eles, de fato, têm o seu papel, mas o principal papel deles, na verdade, é permitir o retorno à atividade ou permitir com que a gente consiga colocar esse indivíduo de novo em tratamentos ativos. O sétimo ponto é, use sempre uma tomada, um processo de decisão compartilhada para que a gente possa aumentar a autoeficácia do paciente. Isso implica que a gente tem que apresentar para o paciente as opções de cuidado que ele tem, discutir o prognóstico com ele e tentar entender, né, e chegar junto com ele a uma conclusão da melhor trajetória de cuidado e tratamento com base no contexto dele, nas preferências que ele tem e nas opções que são disponíveis. Assim ele consegue realmente se sentir mais dentro do processo e não só deitar na maca e receber um tratamento que alguém está colocando para ele receber. Isso não só aumenta a adesão, mas também aumenta a autoeficácia, que nós sabemos que é um fator importantíssimo para a gente manter essa pessoa bem ao longo do tempo, ainda mais em quadros persistentes. E por fim, use uma abordagem interdisciplinar para entregar, né, uma mensagem unificada. Dependendo do contexto que a gente está, é muito difícil trabalhar com equipes e profissionais de saúde que estão entregando mensagens completamente diferentes para o paciente. A gente tem que conseguir entregar uma mesma mensagem. E essa mensagem, pelo que a literatura nos traz, tem que ser positiva. Tem que ser uma mensagem de resiliência, uma mensagem que estimula ao invés, né, de segurar esse atleta com crenças limitantes, medo, evitação e por aí vai. Então, eu queria trazer essa reflexão para você sobre as principais implicações práticas, né, do nosso conhecimento atual sobre a dor, da ciência moderna da dor, para a prática do manejo da dor no esporte. De novo, seja ela no contexto do atleta profissional ou do amador. Eu espero que eu tenha contribuído com a formação de vocês e, obviamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em deixar aqui na plataforma, que a nossa equipe vai responder o mais rápido possível. Até mais.